Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Aqui é a residente Dalila e esse material foi produzido por mim e pela residente Isabel. O assunto que iremos trabalhar hoje é os fundamentos da evolução biológica, ideias evolucionistas de Lamarck e Darwin. O assunto se encontra nas páginas 103 a 110. Então, bora dar início. Pensamento evolucionista. Mas o que era isso? Como funcionava? Até o século XIX, a ideia adotada era do fixismo das espécies, isto é, as espécies não se alteravam, eram as mesmas do passado, mesmo com variações. Ideia essa adotada pela maioria dos naturalistas. Os naturalistas aceitavam a teoria do criacionismo, inclusive Linneu, um importante nome da biologia. A teoria do criacionismo. Como muito deve saber, a teoria do criacionismo é a teoria de que um ser grandioso criou tudo. No século XVII, já havia naturalistas não fixistas que aceitavam a transformação das espécies ao longo do tempo. E aí se formou a base da teoria evolucionista. Criacionismo versus evolucionismo. Aí é que entra. Eles começaram a ficar, qual é o correto? É o criacionismo? É o evolucionismo? E isso entrou em debate, foi muito forte, até hoje a gente tem. E apesar de cada um, temos nossas crenças, ideologias, devemos saber respeitar isso e focar no que está sendo passado nessa história, dentro da biologia. Com isso, as ideias evolucionistas de Lamarck, Jean-Baptiste Antoine de Monnet, conhecido como Lamarck, foi um importante nome dentro da biologia, pois é o criador da teoria do lamarckismo. Lamarck acreditava que o ambiente era capaz de mudar as espécies, os hábitos de um organismo, e isso dava pelo uso dessa característica. Ele a chamou de lei do uso e desuso. Vamos saber mais um pouco agora. Vamos ver esse exemplo. Serpente sem perna. Isso, por seu pouco uso, as serpentes perderam as pernas. E essa nova característica acabou sendo propagada entre as novas gerações. E para explicar o desaparecimento das pernas das serpentes, Lamarck criou a lei da transmissão das características adquiridas junto com a lei do uso e desuso. Mais alguns exemplos da lei do uso e desuso de Lamarck. Exemplos. Lamarck acreditava que o que mudava uma característica era a questão de você usar bastante. Por exemplo, a girafa. Na teoria dele, ele diz o seguinte, que as girafas elas tinham um pescoço curto, porém, de tanto elas necessitar comer cada vez mais alto na árvore, de tanto ela esticar, o pescoço ele começou a crescer. E isso ia passando em suas gerações. E da mesma forma, com a serpente, como eu já tinha falado anteriormente, como ela não necessitava de pernas, as pernas se perderam, caíram de alguma forma. Essa característica acabou-se em suas gerações futuras. Já no pato, foi acrescentar, como mostrando na pata dele, que ele havia necessidade dele nadar e a pata não supria isso. Então, com o passar do tempo, foi se adaptando e adotou uma nova característica para ele. De uma forma resumida, Lamarck, na teoria dele, ele afirmava que se você precisava muito de água, você iria se adaptar àquilo.
e se você não necessitava, você iria perder aquela característica. Era isso. Agora vamos falar da ideia evolucionista de Darwin. Charles Robert Darwin, um naturalista, deu a volta no mundo em 5 anos. Muitas das suas descobertas contribuíram para a elaboração da teoria do evolucionista. Nós vamos ver mais a seguir um pouco mais sobre as ideias de Darwin sobre o evolucionismo. Darwin acreditava em 2 ideias. Uma delas era a seleção natural. Para Darwin, a natureza faz uma seleção sobre as espécies. Como assim? Por exemplo, nós vamos pegar o exemplo da girafa, que já foi falado, no caso de Lamarck. Para Darwin, na seleção natural, as girafas com o pescoço maior, digamos assim, a fêmea, ela procurava machos com o pescoço maior, porque tinha árvores que eram mais altas e para sobreviver elas viam que era necessário que a próxima geração, que seus filhotes também tivessem pescoços longos. Então começou a fazer essa seleção, que é uma seleção que a gente faz naturalmente até hoje em dia. A gente caça aquela pessoa mais bonita, mais atraente. No caso da girafa foi isso, foi a questão da sobrevivência. Para sobreviver, eles começaram a selecionar o que seria mais viável para a sobrevivência da sua futura geração. Aí eu falei no caso da seleção por escolha, para sobrevivência e tudo mais. Agora vamos para os coelhos. Como vocês podem ver, na primeira imagem, mostra vários coelhos marrom, um tonzinho assim mais próximo, e outros brancos. Quando vem o seu predador natural, a águia, e ela vem de cima, logicamente ela vai capturar aqueles que chamam mais sua atenção. E qual é que vai chamar mais sua atenção? Se é tudo verde ou marrom, e tem uns marrom lá, e tem um branquinho, ele vai chamar mais atenção. Então, com o passar do tempo, aquela espécie ela vai acabar sumindo ou restando poucas dele. Por quê? Porque eles vão ser mais fáceis de ser presa, entenderam? Enquanto os marrons, eles vão predominar. Eles vão se autosselecionar entre eles para se reproduzirem e assim ficar mais difícil de serem presas. Além da seleção natural, também tem a seleção artificial. É a seleção que os agricultores e criadores fazem para produzir novas variedades, tanto de plantas quanto de animais. Como isso a gente pode botar de uma forma que fique mais clara? O ser humano, ele tem certas coisas que ele quer fazer para ficar ao nosso agrado, nós como seres humanos. Por exemplo, tem um cachorro e a gente quer criar uma raça, que é um cachorro que ele saia para um ambiente, como é que se diz, frio, e que saia peludo, ou saia marrom, ou cor. O ser humano ele vai começando a modificar, botando várias raças diferentes para cruzar, até sair o que ele quer. Quando sai, ele bota para reproduzir apenas aquele que saíram igual. Do mesmo jeito com plantas. O que muita gente não sabe, você é acostumado, tipo, comer banana hoje e você não vê a semente. Você vê um negocinho pretinho, mas na realidade as bananas antigamente elas tinham sementes grandes, mas por causa da modificação artificial, nós temos a banana do jeito que ela é hoje. Do mesmo jeito com outros vegetais, frutas, que o ser humano foi fazendo sua seleção. A seleção artificial é aquilo que há uma modificação a partir do ser humano, onde ele vai lá e dá aquela mexidinha. De uma forma resumida, a seleção artificial é quando o ser humano ele busca uma nova característica
ou procura novas características, ou ele quer implementar apenas uma característica ou tirar também a característica. Como muitos de vocês devem comer uva sem sementes. Isso foi uma modificação artificial, porque a uva ela tem semente. Do mesmo jeito, eu tenho um cavalo e eu quero ter cavalos brancos, mas eu estou tendo cavalo marrom. E ele vai fazendo uma seleção, e isso não é algo rápido, é algo demorado, que leva bastante tempo até conseguir chegar no objetivo, naquele ponto, naquela característica que ele queria ou tirar ou acrescentar. A essência do darwinismo é a teoria evolucionista baseada em pressupostos da teoria original de Darwin, que defende a ancestralidade, ou seja, todos os seres vivos em algum momento compartilharam de um mesmo ancestral. Outra ideia desse pensamento é a seleção natural. Em 1844, Darwin concluiu seu livro A Origem das Espécies e a Seleção Natural. É um livro que eu super recomendo, é muito bom, já li, já fiz trabalho sobre ele. Para quem gosta da área e tem interesse em ir mais a fundo no assunto, fica essa dica, muito bom. E para esse livro como foi mencionado, ele fez uma viagem, são várias viagens, que durou 5 anos em torno do mundo, até conseguir informações suficientes para esse livro. Então, pessoal, por hoje é só. Obrigado, bons estudos. As páginas da 103 a 110. Então, até a próxima e obrigada.